Hoje vamos conhecer algumas das espécies mais antigas da Terra. Trouxemos os 10 animais que vieram antes dos dinossauros, viveram junto a eles e sobreviveram até hoje. Antes de continuar, siga nosso canal para não perder nenhum vídeo. Também já conto com seu like. Feito isso, bora pro vídeo. Os dinossauros são os animais pré-históricos mais lembrados pela cultura popular e pelos livros didáticos. Eles dominaram a Terra a partir de 200 milhões de anos atrás. No entanto, apesar da fama, eles não são os animais mais antigos do planeta. Existem algumas espécies que surgiram muito antes deles e que podem ser encontradas até hoje. Confira os 10 animais pré-históricos que sobreviveram com o tempo, todas as transformações do planeta e ainda vivem na natureza. Tartaruga marinha. As primeiras tartarugas marinhas surgiram há cerca de 120 milhões de anos e são muito semelhantes às atuais. Elas vivem principalmente na água e só vêm à terra quando nascem ou para colocar seus ovos. As tartarugas enfrentam várias ameaças, como poluição, pesca acidental e destruição de habitats, tornando a sua conservação essencial para a saúde dos ecossistemas marinhos. Além disso, as tartarugas marinhas têm um papel vital nos ecossistemas. Elas ajudam a manter a saúde dos recifes de coral e dos leitos de ervas marinhas, que são habitats importantes para muitas outras espécies marinhas. A proteção das tartarugas marinhas, portanto, contribui para a biodiversidade e o equilíbrio dos oceanos. Tubarão-cobra. Essa estranha mistura de tubarão e enguia vive na Terra há aproximadamente 150 milhões de anos, e não mudou muito desde então. Acredita-se que essa tenha sido a espécie que gerou as lendas sobre serpentes marinhas. Com um corpo longo e flexível, o tubarão-cobra é capaz de se mover de maneira serpenteante, o que lhe permite capturar presas de forma eficiente. Ele habita as profundezas do oceano, raramente sendo visto por humanos, o que contribui para o mistério e as histórias que cercam essa criatura. A preservação do tubarão-cobra é importante para o entendimento da evolução e da diversidade das espécies marinhas profundas. Salamandra gigante chinesa. Essa é a maior espécie viva de anfíbio do mundo. Com cerca de 1,8 metros, a salamandra gigante existe há cerca de 170 milhões de anos. Hoje, apenas 2 espécies ainda resistem, e ambas estão criticamente ameaçadas de extinção. A salamandra gigante desempenha um papel crucial nos ecossistemas de água doce onde vive, ajudando a manter o equilíbrio das populações de suas presas, como peixes e pequenos invertebrados. Infelizmente, a destruição de habitats, a poluição e a caça ilegal têm levado essas magníficas criaturas à beira da extinção. Esforços de conservação, incluindo programas de reprodução em cativeiro e a proteção dos habitats naturais, são essenciais para garantir que essas espécies antigas possam sobreviver para as futuras gerações. Esturjão, esse na verdade, é uma família de peixes que tem cerca de 200 milhões de anos. Apesar de ter uma longa vida, a pesca e o comércio ilegal de caviar fazem com que o animal seja um dos peixes mais ameaçados dos oceanos. Os esturjões são conhecidos por seu tamanho impressionante e podem viver por várias décadas, com algumas espécies alcançando mais de 100 anos de idade. Eles desempenham um papel importante nos ecossistemas aquáticos, ajudando a manter o equilíbrio das populações de outros peixes e invertebrados. Além da pesca excessiva e do comércio de caviar, os esturjões também enfrentam desafios como a destruição de habitats, poluição e a construção de barragens que bloqueiam suas rotas de migração. Medidas de conservação, como regulamentações mais rigorosas sobre a pesca e a criação de reservas naturais, são essenciais para proteger essas antigas e valiosas espécies. Tuataras. As tuataras são répteis da Nova Zelândia que surgiram há cerca de 250 milhões de anos. Na evolução, eles se encontram entre dinossauros e lagartos, mas não são nenhum dos dois. Sua linhagem única faz com que a espécie seja de grande interesse científico, por conter pistas de como se deu a transição entre esses dois animais de tamanhos tão distintos. Além de seu valor científico, os tuataras possuem características únicas, como um terceiro olho parietal no topo de suas cabeças, que é visível em jovens e se torna coberto de escamas na fase adulta. Eles também têm uma taxa de crescimento muito lenta e podem viver mais de 100 anos. Atualmente, os tuataras estão ameaçados principalmente pela introdução de predadores não nativos, como ratos e gatos, que atacam seus ovos e filhotes. Esforços de conservação, incluindo programas de reprodução em cativeiro e a erradicação de predadores invasores, são cruciais para a sobrevivência desta espécie singular e valiosa. Chegamos no top 5 e antes de continuar eu te pergunto, já se inscreveu no canal? Ajuda aí, vai!
Aproveita e comenta Zotubi para eu saber que você chegou até aqui. Feito isso, bora continuar. Lampreia. As lampreias são peixes que existem há pelo menos 340 milhões de anos. Eles não têm mandíbula e, em vez disso, têm uma ventosa dentada como boca, que usam para se agarrar a outros peixes e consumir seu sangue. Esses animais primitivos são importantes para o estudo da evolução, pois mantêm muitas características de seus ancestrais antigos. As lampreias também desempenham um papel ecológico significativo em seus habitats, ajudando a controlar as populações de peixes hospedeiros. No entanto, em alguns lugares, elas são consideradas espécies invasoras, causando desequilíbrios ecológicos e impactando negativamente as indústrias pesqueiras locais. Selacanthus. Os selacanthus formam um gênero de peixes que existe há aproximadamente 400 milhões de anos. Até o século XX, acreditava-se que eles estavam extintos, mas, em 1938, cientistas descobriram organismos vivos nas profundezas do oceano. Essa é uma das primeiras espécies de peixes a apresentar mandíbula e seus cérebros são minúsculos, ocupando apenas 1,5% da cavidade craniana. Os selacanthus são frequentemente chamados de fósseis vivos, devido à sua morfologia pouco alterada ao longo de milhões de anos. Eles têm nadadeiras lobadas que se assemelham a membros, proporcionando pistas sobre a transição evolutiva dos peixes para os vertebrados terrestres. A descoberta de selacanthus vivos ofereceu aos cientistas uma oportunidade única de estudar uma linhagem antiga em um ambiente contemporâneo, aumentando a compreensão sobre a evolução dos vertebrados. Límulo. Também chamado de caranguejos, ferradura, do Atlântico, os límulos existem quase inalterados há cerca de 445 milhões de anos. Esses artrópodes, na verdade, não são caranguejos, e estão mais relacionados às aranhas e aos escorpiões. Apesar de possuírem 10 olhos, ainda não enxergam muito bem. Os límulos desempenham um papel vital nos ecossistemas costeiros, ajudando a manter o equilíbrio ambiental. Além disso, seu sangue azul, que contém cobre em vez de ferro, é extremamente valioso para a medicina moderna, pois é utilizado na detecção de toxinas bacterianas em vacinas e dispositivos médicos. A conservação desses organismos é crucial não apenas para a biodiversidade, mas também para a continuidade de importantes práticas biomédicas. Náutilo. O náutilo é um molusco que existe há pelo menos 500 milhões de anos. Sua concha é dividida em diversos compartimentos que mostram a idade do animal. Conforme ele vai crescendo, surge uma cápsula maior onde ele passa a viver. Dentro de suas conchas é produzida a madrepérola, um material rígido muito usado em joias. Além de sua importância econômica devido à madrepérola, o náutilo é um excelente exemplo de adaptação evolutiva. Suas conchas internas e o mecanismo de flutuação complexo permitem que ele se ajuste à profundidade em que vive, facilitando a sobrevivência em ambientes marinhos variados. Como um dos poucos moluscos com concha externa, o náutilo oferece insights valiosos sobre a evolução dos cefalópodes e a vida marinha primitiva. Águas vivas. As águas vivas são invertebrados que existem na Terra há pelo menos 500 milhões de anos. Hoje, há mais de 4.000 espécies desse animal pré-histórico. Essas criaturas fascinantes têm uma estrutura corporal simples, composta principalmente de água, o que lhes confere uma grande capacidade de flutuar e se mover nas correntes oceânicas. Elas desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos, servindo como presas para várias espécies e ajudando a controlar as populações de pequenos organismos. Além disso, algumas espécies de águas-vivas têm características bioluminescentes, produzindo luz em ambientes escuros do oceano, o que ainda é um campo ativo de pesquisa científica. Vou ficando por aqui. Se inscreva em nosso canal e, se puder, deixe seu like para ajudar. E até o próximo vídeo.